Capítulo 1. A verdade sobre Deus. Você tem medo de Deus? Provavelmente não, a menos que você tenha crescido em uma igreja legalista como eu cresci. O Deus da minha adolescência era um cruzamento entre um executor medieval e um juiz que dá centenas de mortes. Para mim, era um Deus que distribuía julgamentos com prazer sádico e perdoava de má vontade, e ainda assim, somente o mais arrependido. O simples pensar nele fazia com que eu tremesse de medo. Na verdade, eu o temia, mas não o amava. Quando me transformei em um jovem adulto, eu rejeitei o Deus sadista da minha adolescência. Eu simplesmente não podia viver com o tipo de medo e condenação que ele gerava em mim. No lugar do Deus cruel e frio da minha juventude, eu criei um Deus mais gentil e doce. Aqui estava o Deus que eu podia amar, mas não o reverenciava. Quem é o verdadeiro Deus? A divindade severa e distante dos meus anos de adolescência, ou a figura do pai benevolente e doce pela qual eu tinha substituído? Nenhum deles? Ambos? Para encontrar uma resposta, nós devemos voltar, não para nossas experiências subjetivas, mas para as Escrituras eternas. Deus, como se revela nas Escrituras, é totalmente santo, absolutamente reto e inteiramente justo. Porque Ele é santo, Ele não pode tolerar o pecado. Por ser reto, Ele não pode permitir que um simples ato pecaminoso permaneça sem punição. E porque Ele é justo, Ele não pode associar com ninguém que não se iguale ao seu padrão santo. Além disso, as Escrituras revelam que Ele é infinito, eterno e completamente separado. Não é de se estranhar que os antigos hebreus tenham pedido a Moisés: fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco para que não morramos. No entanto, as Escrituras também declaram que Ele é um Deus de amor, misericórdia e graça. Sendo um Deus de amor, Ele não pode virar as costas para a humanidade decadente, sem negar essa parte do seu caráter eterno. Sendo Ele um Deus de misericórdia e graça, Ele não pode permitir que a raça humana esteja eternamente perdida sem prover a nossa salvação. Eis o dilema. Como Deus pode ser justo e misericordioso ao mesmo tempo? Como Ele pode perdoar nossos pecados sem trair a sua justiça? E ainda, se Ele não perdoar nossos pecados, Ele não trairá o seu amor e misericórdia? Somente a infinita sabedoria de Deus poderia encontrar uma solução, e somente o seu amor incondicional poderia fazer desta solução a realidade viva. Através da encarnação do seu Filho Jesus, o amor e a sabedoria de Deus manifestaram-se em uma unidade gloriosa. Ao se tornar um de nós e viver uma vida sem pecado, Jesus satisfez totalmente as santas exigências de um Deus justo, tornando então possível que Deus nos aceitasse. Através da sua morte e sacrifício, Jesus sofreu o castigo dos nossos pecados, cumprindo então todas as exigências justas de um Deus santo e possibilitando a Deus nos perdoar sem violar seu caráter. Com suas exigências justas e retas cumpridas, Deus então está livre para manifestar o seu amor e misericórdia para conosco. O amor de Deus é tão grande que há situações em que sou tentado a minimizar o pecado, a pensar estupidamente que não há nada demais nele. Então eu me lembro da cruz. É isto que Deus pensa sobre o pecado. Ele é tão mortal, tão mau, que teve de ser combatido, mesmo que isso significasse punir seu próprio filho. O profeta Isaías diz que Jesus foi castigado por Deus atingido e afligido. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer, pois ele levou o pecado de muitos. E mesmo quando sou tentada a duvidar do amor absoluto de Deus,
a pensar que minhas repetidas falhas me levaram para longe de alcançar o seu amor, eu me lembro da cruz. Ela é a declaração de amor de Deus para mim. Com pregos de ferro, carne abatida e sangue derramado, Ele derramou o seu amor por mim. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. E esta é a verdade sobre Deus. Agora examine a imagem que você tem de Deus, o seu entendimento, do seu caráter, da sua natureza dele. Faça uma lista dos seus atributos. Agora você examina a sua lista. Os atributos que você listou são baseados nas Escrituras ou são só um tipo de esboço baseado em suas próprias experiências pessoais? Conscientemente, peça para que Deus se revele a você, para que você possa amá-lo e reverenciá-lo como você deve fazer. Pensamento do dia. Pai Celestial, deixe-me ver a Tua glória, seja do abrigo da fenda da rocha ou debaixo do cuidado da Tua mão protetora, sendo o custo disso a perda dos meus amigos, bens ou a duração dos meus dias. Permita-me conhecer como Tu és, para que eu possa adorá-lo como eu devo. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém.